essa história de você ter descontos, né, de aposentado e de pensionista para sindicatos e para associações, né, vinculadas a classes de trabalhadores, é uma coisa que começou em 1991 com o Collor, tá? Mas isso não é que o roubo começou com o governo Collor. Isso é esse instrumento de que a associação ou o sindicato pode fazer o desconto na sua folha para fazer a contribuição previdenciária. Começa a disparar esses descontos em 2009 e 2010. É importante dizer isso porque o discurso dos petistas hoje não, começou no governo Bolsonaro, né? Não, os descontos começaram a aumentar e as investigações dos ministérios públicos de vários estados começaram a avançar ainda no mandato do Lula, no segundo mandato do Lula, e depois isso continuou, Dilma 1, Dilma 2, entrou o Bolsonaro. Você, Vilela, e quem me conhece sabe que eu não tenho nada de bolsonarista, mas eu não vou criticar o Bolsonaro com base numa coisa que ele não fez. Pelo contrário, no governo Bolsonaro teve uma medida provisória para que você tivesse a renovação, para que o aposentado tivesse que renovar aquele desconto com a associação de ano em ano. Tá. A esquerda entrou com modificações nessa medida do Bolsonaro para que, em vez de ser em ano, fosse de 3 em 3 anos. Ou seja, já afrouxando o período em que você precisava fazer aquela rechecagem, né? A prova de vida. Aí, quando entra Lula 3, agora, esse último mandato do Lula, entre o ministro Carlos Lupe, que é uma indicação do PDT, do partido do Ciro Gomes, e o Lupe, aqueles descontos de associações que antes estava ali no governo Bolsonaro na casa dos 300 milhões, passam assim para mais de 3 bilhões de reais, e o rombo total calculado pela Polícia Federal é de 6 bilhões de reais, né? Então, e vamos falar sobre duas associações aqui. Uma é a CONTAG, que é a associação vinculada ao MST, diretamente ligada ao PT, né? Inclusive tocada ali por ex-parlamentares do PT. Outra é o Sindinap, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, né? É isso que eu queria entender. E aí os repasses passam ali de 300 milhões ali para mais ou menos cada entidade no governo Bolsonaro, para 3 bilhões, né, para cada entidade mais ou menos no governo Lula. Então, o meu ponto é o seguinte, né, como disse, não sou bolsonarista, mas também não vou criticar o Bolsonaro com base em mentira, como o PT tá fazendo. Por que diabos Bolsonaro iniciaria um esquema para privilegiar uma associação do MST ou para passar dinheiro para a associação do irmão do Lula? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Outro dado prático que o Arthur colocou aqui. Se então a responsabilidade é do governo Bolsonaro e é um escândalo do governo Bolsonaro, por que os deputados do PT não assinam a CPI pra gente ir atrás do Bolsonaro? Se o prejudicado é Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, não faz sentido, né, eles não assinarem para que tenha investigação. E justamente eles não querem que aconteça, porque sabem que é um escândalo do governo Lula, principalmente do governo Lula 3. E você teve várias medidas ao longo do tempo para afrouxar essa fiscalização, né? Primeiro, você precisava fazer a biometria no Ministério da Previdência para fazer essa renovação dos descontos feitos pelas associações. Aí, num projeto que a gente votou ainda em 2021, a esquerda coloca o que a gente chama de jabuti. Jabuti é quando tem um projeto sobre um tema e aí inserem uma coisa que não tem nada a ver com aquele tema. Pra ver se cola. Esse é o chamado jabuti? Chama-se jabuti